O tempo passa muito, mas muito rápido. Acredito que muitos de vocês não saibam, mas eu já estou aqui no YouTube há muito, mas muito tempo. A primeira memória que eu tenho como criador de conteúdo foi há 7 anos atrás e eu ainda tenho esse vídeo salvo aqui no YouTube. Desde o início sempre foi porque gostei de explicar as coisas para as outras pessoas. Mostrar que o conhecimento que eu possuo não necessariamente precisa só ficar comigo. Às vezes, ter mais pessoas para compartilhar tal conhecimento é muito melhor. Mas, felizmente ou infelizmente, a vida não é tão simples quanto parece. Somos obrigados a fazer escolhas constantes que mudam o total rumo do nosso destino ou daquilo que nós imaginávamos dele. Comigo não foi diferente. Os anos se passaram, a paixão por criar conteúdo foi se esvaindo até determinado ponto onde nem mais pela minha mente passava essa ideia. Mas contudo, continuei. Tentei várias vezes, levei como hobby, experimentei várias coisas, vários tipos de conteúdo, mas sempre tentando fazer aquilo que eu gostava. Eu ainda era mais jovem, com uma mente por formar, e ainda tinha espaço para tentar e errar. Mas com o passar dos anos, as coisas começaram a se alterar. Nesse momento, eu me vi na necessidade de parar, refletir e perspectivar o meu futuro em diferentes pontos de vista. Nesse meio tempo, o desenho entrou em minha vida. Como a maioria acredita, eu comecei a desenhar inspirado nas obras que eu acompanhava, como animações, cartoons, comics e entre outros. Mas de tanto acompanhar obras diferentes, chegou um ponto onde o meu senso crítico se tornou um tanto quanto aguçado. Ao ponto de eu começar a achar que certos clímaxes, desenvolvimentos de personagens, ou até mesmo finais de certas obras poderiam ser feitos de forma muito melhor. O que me levou a querer criar a minha própria história. Para ser sincero, no início eu achei que seria uma tarefa muito fácil. Alguns meses, talvez um ano, algo bem simples de se fazer. Mas quanto mais eu me aprofundava no desenvolvimento da história, idealizando personagens, as suas relações e toda a sinopse da mesma, eu acabei percebendo que seria uma tarefa muito complicada. Nesse ponto, eu pedi auxílio de um amigo que veio a se tornar um dos criadores da história, porque as visões criativas que ele deu tornaram a história muito melhor do que aquilo que eu tinha imaginado. Às vezes, ter opiniões que se opõem é muito bom para encontrar um equilíbrio. Localizando isso no tempo, nos remete ao ano de 2021. Para ser mais exato, no início do último trimestre do ano. Com a ideia base da minha história em mãos, eu sabia que tinha muito por caminhar para tornar todos aqueles projetos que eu tinha sobre ela em realidade. Foi aí que eu decidi olhar para o desenho não como um simples hobby, como algo que eu pudesse fazer para o resto da vida e, por consequência, monetizar. Como qualquer outro artista nos tempos de hoje, eu comecei procurando informações no YouTube, calhei com muitos tutoriais, aprendi muita coisa e muitas das quais me ajudaram e outras me fizeram entender que não existem caminhos fáceis. Depois de muita frustração, eu decidi literalmente que eu gostaria de aprender a fazer as coisas como eu quero. Para tal, eu decidi ir pelo caminho que os artistas consideram mais difícil. Aprender perspectiva antes de tudo. Devo dizer que foi uma das minhas decisões que eu fiz. Aprendi muita coisa, desenvolvi muitos conhecimentos e ainda tenho muito por desenvolver. Mas aprender a fazer as coisas mais complexas, mais difíceis, tornam o resto muito mais simples de compreender. Mas como eu tinha dito, a nossa vida é sempre feita de escolhas. O ano era 2022 e eu ingressava na faculdade. O curso Engenharia Informática e de Telecomunicações. Foi um ano muito interessante, no qual tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, criar novas experiências e também perceber que a realidade não era tão simples quanto eu achava. Em paralelo, eu continuei a desenvolver a história da qual eu falei anteriormente. Isso nas minhas férias e nos tempos vagos sempre me dava um tempo para, dar um passo mais além na história, fazer um desenvolvimento básico, mas isso tudo ainda nas etapas de planejamento. Eu me dediquei muito para o meu primeiro ano na faculdade, porque eu realmente queria provar para mim que eu era capaz e também o curso no qual eu me inscrevi era um curso no qual eu gostava muito e ainda gosto no caso. E por tal dedicação excessiva, meio que os outros planos ficaram muito em repouso, tanto o desenho como a questão da história em si.
Com o final do primeiro ano, eu continuei a desenvolver a história e escrevi o primeiro arco da mesma. Em seguida, o ano era 2023. Para ser sincero, esse foi um dos melhores anos da minha vida, no qual várias metas e várias conquistas que eu tinha traçado anteriormente foram realmente realizadas. A primeira foi que o meu desempenho acadêmico no meu primeiro ano na faculdade me abriu portas para realmente começar a trabalhar na faculdade. Hoje em dia, trabalho como assistente de alguns docentes, ou como vou dizer, de alguns professores da faculdade, nas cadeiras ou disciplinas de Fundamentos de Programação e também de Programação 1. Lembrando que em simultâneo eu também estudo na faculdade. Com um trabalho com um contrato assinado, no momento que eu assinei tal contrato para começar a trabalhar, eu ainda tinha 19, transicionando para 20 anos, me tornando, pelo que eu acredito, o primeiro em minha família a ter um contrato assinado de trabalho tão cedo. Com os honorários que eu recebia mensalmente, eu juntei para comprar a minha mesa digitalizadora, a qual eu já queria comprar há muito, mas me faltavam recursos, e com tais recursos pude encomendar. Antes disso, foram 2 anos trabalhando no tradicional, melhorando minhas habilidades de perspectiva. Com minha mesa digitalizadora em mãos, eu precisava de um tempo de adaptação, de modo a transferir todo o conhecimento que eu tinha proveniente do tradicional para o digital. Depois de ter me adaptado à mesma, um outro ponto que eu já tinha em mente era criar um canal no YouTube dedicado a desenho. Bom, isso nos leva ao motivo deste vídeo. Gostaria de agradecer aos mais de 1000 desenhistas, artistas que confiaram no meu conteúdo e subscreveram no meu canal. O meu objetivo sempre foi trazer conteúdos de qualidade que realmente irão agregar em vossas caminhadas. Eu ainda não me considero um grande artista. Reconheço que tenho muito por aprender e quero aprender. E eu encontro no YouTube uma forma de documentar os meus estudos e também compartilhar tais conhecimentos com quem realmente queira. Na verdade, fazer esse vídeo é a conclusão de mais de uma das metas que eu coloquei para minha vida. E para tal, eu preciso falar do futuro do canal. Como havia mencionado, eu estou a desenvolver uma história já há 3 anos. Até então, o nome da história é Harmonização de Elementos. Não irei muito a fundo quanto à sinopse da mesma, mas gostaria de frisar que até o momento eu escrevi o primeiro, o segundo arco. E em breve começarei a escrever o terceiro, que será um dos mais longos dessa história. Acredito que uma das vossas perguntas seria o que essa história tem a ver com isso tudo. Bom, após eu terminar essa história, a qual eu tinha estipulado 5 anos até a conclusão da mesma. No caso, eu ainda tenho mais 2 anos para terminar essa história, que por coincidência é o mesmo tempo que eu tenho para terminar o meu curso na faculdade. Com a finalização da história, em formato de livro, eu quero colocar a minha história em outro formato, talvez uma comic ou um mangá. Quanto ao estilo, eu ainda não tenho certeza, mas o plano de fazer isso acontecer é firme. Com a finalização dessa história, em formato de mangá ou comic ou talvez outro, eu quero fazer uma animação. Em suma, converter a minha história que está em livro, somada com a história que vai estar em mangá ou comic, e converter isso para uma animação. E no final de tudo, tornar essa minha história em um jogo. Eu creio que vocês já imaginam a complexidade disso tudo, e quanto tempo e esforço será necessário para alcançar isso. Mas eu estou consciente de que isso vai demorar muito, mas muito tempo. Sei lá, 10 anos, 15 ou mais. Mas ao olhar para o longe, para o objetivo, temos que realmente lembrar que temos que criar metas nesse caminho. E é aí onde entra o futuro do canal. No canal, no momento, tem uma playlist que já foi concluída, que é a playlist de introdução à perspectiva. Nela eu explico a forma como é que eu penso em perspectiva e como é que eu aprendi a pensar em perspectiva. E temos uma outra playlist em andamento que é a de figura humana em perspectiva, na qual eu mostro os meus estudos e a forma como olho para a figura humana e tento trazer isso aqui de uma forma que seja didática e seja acessível para qualquer um. Mas olhando para o meu plano geral, essas playlists não são suficientes para onde eu quero chegar. Então eu já estou aqui a começar a planejar conteúdos que vão fechar esses mais de 2 anos que eu tenho para finalizar a minha história, com o objetivo de adquirir mais experiência e ganhar habilidades que realmente vão fazer jus ao projeto que eu quero empreitar. Para tal, eu uso a FZD como meu ponto de referência. Como eu não tenho condições para, sei lá, pagar uma escola de design para aprender design por 1 ano e tal, eu vou buscar conhecimento e realmente montar uma rotina de estudo para estudar da forma que eles estudam lá na FZD. A FZD tem um canal aqui no YouTube, onde o próprio Feng Zhu já tem lá centenas de aulas gravadas
E recentemente ele voltou com design de cinema e isso me motivou a realmente continuar com isso e vi que eu ainda tenho muito tempo para experimentar muita coisa e realmente crescer como artista. Bom, teremos essa playlist de conteúdos da FZD, onde eu vou pegar o termo 1, o termo 2 e o termo 3 e vou fazer um desenvolvimento dele, aprender do zero e vou trazer os conteúdos aqui para o canal. Também, para quem acompanha os meus vídeos, percebeu que nos vídeos de figura humana tem algumas animações e exatamente eu estou a aprender a animar e eu também futuramente quero trazer uma playlist sobre animação. E como eu falei que no final eu quero trazer a minha história para o mundo do jogo, eu também quero aprender a modelar em 3D. Na verdade, eu até já modelei em 3D para uma comissão, mas não foi algo tão sério ao ponto de eu dizer, ok, deixa eu aprender do zero e focar nisso. Então eu também quero trazer uma playlist aqui no canal sobre modelagem em 3D. Então, em suma, eu quero trazer uma playlist a estudar os conteúdos da FZD, quero trazer outra playlist a estudar animação e quero trazer uma outra playlist a estudar modelagem 3D. E eu quero trazer isso aqui para o YouTube. Provavelmente as aulas serão muito longas em comparação com os vídeos que eu faço atualmente, porque o meu objetivo vai ser realmente explicar as coisas como devem ser, não entregar conteúdos que muitas das vezes não vão agregar em nada. Esse vídeo serve como um marco para mim, como uma das conquistas que eu alcancei, mas acredito que possa servir para vós como uma motivação para entenderem que se vocês têm um plano, não realmente desistam dele. Vejam ele em longo prazo e fragmentem ele em metas que vocês podem alcançar pouco a pouco. Pois, como eu disse no início do vídeo, a nossa vida é feita de escolhas. Eu escolhi, ao invés de sonhar, ter objetivos e fazer cada dia um passo para alcançar os mesmos. Há 7 anos atrás eu comecei aqui no YouTube e só recentemente que as coisas começaram a dar certo. Então, a mensagem fica aí. Às vezes, nós só precisamos persistir e realmente encontrar algo que nós gostemos de fazer. E se tu bem o fizeres, terás o devido reconhecimento. Então, dê o melhor nas vossas áreas, não desistam dos vossos objetivos, parem de olhar para as coisas como sonhos e criem metas. Espero que me acompanhem nessa jornada e que também evoluam nesse caminho. Muito obrigado pelos mais de 1000 artistas, desenhistas que confiaram no meu conteúdo e que estão aqui. Enes da N 2024. Bom, é um tanto quanto repentino, eu sei, mas acredito que muitos de vós saibam que o meu canal ainda não tem rendimento nenhum. Eu faço isso porque gosto e acredito que o conhecimento tem que ser democratizado. Bom, antes de ter esse canal de desenho, estar totalmente focado, eu tinha um canal de games, no qual eu criava conteúdos sobre Fortnite. Bom, como meio de me apoiar e apoiar o canal, caso tu jogues Fortnite, Rocket League ou algum outro jogo que está no Epic Launcher e tenha a opção de apoiar um criador, considere apoiar a mim. O meu código criador é ENEASGFN23, eu vou deixar aqui aparecer na tela. Pois, com todo apoio eu conseguirei trazer conteúdo de melhor qualidade aqui para o canal e por consequência conseguiremos tornar alguns outros projetos possíveis para além desses que eu já mencionei. Então, muito obrigado por ter ouvido até aqui, até o próximo vídeo. Valeu e fui!